Poxa, por que tá assim? Ah, não, tá certo. Aqui, ó. Aqui tá em mim, aqui tá em si. Porque ele sobe na música. Acho que tá certo. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, sejam todos bem-vindos, Deus te abençoe, tenho certeza que vai falar com a gente nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos 92, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que aqui é um cântico que o rei Davi, ele usava para os cultos, né, no Antigo Testamento. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, para que Deus realmente nos abençoe, tenhamos uma noite que Ele receba os nossos louvores. Salmos 92, versículo 1, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Amém? Esse texto aqui fala que é bom render graças ao Senhor. Então pense nisso. Nós estamos aqui reunidos para buscar a presença do Senhor. Isso é bom, algo bom. Na verdade, entre as coisas boas da vida, você tem que entender que essa aqui é uma das melhores. Você está diante de Deus, não é uma coisa qualquer. Então valorize, aproveite esse momento, porque é bom render graças ao nosso Deus. Nosso Deus, ele fica contente. Lógico que você pode louvar a Deus em qualquer lugar da sua vida, você está pensando em Deus, mas aqui nós separamos esse ambiente para render graças. De repente, lá na sua empresa, na sua escola, você vai ter a oportunidade de cantar louvores, de parar para orar. Aqui é um momento muito especial, então é muito bom quando nós estamos aqui para louvar o nome de Jesus. Então aproveite tudo aquilo que Deus tem para você, né? Deus tem as orações, a palavra, a comunhão, os louvores, uma série de coisas especiais que Deus preparou para nós. E antes de tudo, como é bom, nós temos que render graças, ou seja, tenha um coração de gratidão a Deus. Não permita que nenhuma tristeza, que nada atrapalhe a sua comunhão com o Senhor. Então abre o seu coração, fique livre diante de Deus, esqueça qualquer coisa que está atrapalhando a sua comunhão. Vamos orar em nome de Jesus. Gostaria de orar com você. Vamos abrir nosso coração e realmente fique pronto, pois esse momento é muito bom diante do Senhor. O Senhor fica muito contente com a sua presença aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que é muito bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, Deus, e anunciar o teu amor, seja de manhã, seja à noite, como diz a tua palavra, Deus, e que realmente possamos aproveitar, ó Deus, esse momento que o Senhor nos preparou, ó Deus, momento especial, que nós estamos totalmente focados em adorar ao teu nome, a cantar louvores ao Senhor, ó Deus, a receber a tua palavra, a estarmos em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai, não permita que nenhuma tristeza, preocupação, ansiedade, nenhuma tentação, nada que de repente o inimigo, as pessoas prepararam contra nós, venha tirar a nossa paz e a nossa comunhão com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, que realmente possamos ser gratos ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor
tem sido por nós, ó Deus. É muito bom render graças ao Senhor. Então, que realmente coloque esse espírito de gratidão em nosso coração, ó Deus. Que possa fluir livremente o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Também perdoa os nossos pecados que fazem separação entre nós e ao Senhor, Deus. Isso às vezes causa tristeza no nosso coração, mas nós cremos que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, está tirando qualquer tristeza, Deus, qualquer culpa do nosso meio. Nós cremos que o Senhor está perdoando os nossos pecados. Por isso, flua livremente em nosso meio. Abençoa a nossa igreja essa noite, Deus. Abençoa as crianças que estão lá embaixo. Abençoe tudo aquilo que aconteceu, Deus. Nós cremos que é uma noite muito especial, pois é bom render graças ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, com bastante alegria. Vamos cantar com alegria agora. Amém. Graça e paz a toda a igreja, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem feito tantas coisas por nós e nós estamos felizes e alegres na casa de Deus. Vamos louvar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. O reino do Senhor, ele não muda, ele não passa. O reino do Senhor, ele não se abala. O reino do Senhor, ele é eterno. Eterno é o reino do Senhor sobre a nossa nação. Eterno é o reino do Senhor sobre as nossas vidas. O reino do Senhor não se abala. Amém?
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos, levante suas mãos, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Te adoramos, Senhor, por tudo que és, por tudo que faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Se nós pudermos sentar. Eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão. Temos um casal aqui à minha direita. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, tá? Nossa igreja, nossa família Vila Diva. Mais alguém nos visita? Vamos então receber com alegria, com a salva de palmas, aquele casal abençoado. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, sintam-se abraçados e muito bem no nosso meio. Os irmãos mais próximos já estão lá cumprimentando. Deus fale ao coração de vocês. Irmãos, avisos. Gostaria de passar 2 comunicações para os irmãos. Uma tem a ver com a outra, né? Relembrando,
essa semana, como é a primeira semana do mês de setembro, nós então, de segunda a sexta-feira, nosso pastor nos desafia mais uma vez a semana de jejum e de oração, tá bom? Sempre explicando, você escolha a melhor forma de você fazer o seu jejum, né, o seu horário, as suas condições, mas que você jejue e principalmente que você ore, né? São as duas coisas importantes. Então, nos consagramos e pedimos a bênção do Senhor essa semana, né, de forma bem especial. Porque aí vem um segundo aviso, porque no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês, né, 7 de setembro, que esse ano é um feriado, mas vai cair no domingo, né? Estou pensando nisso agora, mas teremos a ceia do Senhor na parte da manhã e na parte da noite, às 9h30 e às 18h30. Então venha preparado para próximo domingo estarmos juntos participando da ceia do Senhor. E essa preparação faz parte da semana de jejum e de oração. São esses os avisos. Vamos estar agora consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou ler um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. 1 Crônicas 29, versículo 9 diz: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Aqui fala de ofertas e alegria. No começo do culto eu falei que nós temos que render graças a Deus. Aqui fala em alegria, ou seja, tudo que nós fazemos para o Senhor, seja cantar, seja servir, inclusive a parte de dízimos, de ofertas, tem que ser feito com alegria. O povo aqui fez com alegria, voluntariamente, né? Uma das características de uma pessoa que está fazendo de coração é a voluntariedade, né? Não está sendo obrigado. Então, você já faz voluntariamente e faz com alegria. E também diz que o próprio rei também encheu-se de alegria. Então o povo todo se alegrou. Então, o que Deus tem para nós essa noite é que tudo façamos com alegria, com satisfação. Não permita que a tristeza invada o seu coração. Inclusive quando nós servimos a Deus. Inclusive quando você oferta. Não oferte por... Lógico, é um mandamento, mas não oferte por obrigação, por pesar. Olha, eu tenho que ofertar. Não, faça com alegria, porque Deus tem nos abençoado bastante em todas as nossas necessidades, inclusive nossa vida material, nossa vida pessoal. Então vamos orar a Deus nesse momento, consagrando esse momento de dízimos e de ofertas. Faça isso com alegria, mas vamos estar consagrando esse momento e crendo também que Deus tem poder para resolver qualquer situação na sua vida financeira que afete a questão das ofertas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós consagramos ao Senhor também esse momento importante na nossa igreja, de ofertar ao Senhor. Nós pedimos a bênção sobre as ofertas que vão ser feitas agora, aquelas que foram feitas durante a semana, que assim como o povo de Israel se alegrava, que fazia voluntariamente, fazia de coração, o rei se alegrava, que também possa haver esse mesmo espírito entre nós, que tudo aquilo que nós fizermos no reino de Deus, possamos fazer voluntariamente, com alegria, Deus, com gratidão, Deus. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, a área do nosso sustento. O Senhor tem feito, não tem faltado nada em nossa casa, e nós cremos também que o Senhor tem solução para aquele que está com dificuldade, está passando por lutas, seja sua, seja de algum familiar, de repente precisa de um emprego, de alguma situação resolvida. Por isso nós consagramos também isso diante da Tua presença. E também, ó Deus, consagramos também as ofertas, a administração desses recursos, que continuem sendo bem administrados, para que o reino de Deus cresça aqui em Vila Diva, que mais pessoas conheçam também que é a alegria de servir a Deus. Por isso nós consagramos esse momento e fazemos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode estar consagrando ao Senhor enquanto estivermos cantando, e também nossas irmãs da intercessão estão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Vim para adorar-te. Você pode cantar ao Senhor. Vim para dizer que totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim
Vamos, igreja, adore a Deus mais uma vez. Vim para adorar-te. Foi para isso que você veio aqui nesse lugar. Levanta as suas mãos, adore a Deus. Vim para dizer que Levanta a tua voz, adore ao Senhor. totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Aleluia. Vim para adorar-te. Vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda ao Senhor. Aproveita, se junta com quem está aí do seu lado. Vamos orar. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se aproxime de alguém. Vamos colocar nas mãos do Senhor nossas vidas. Estamos nesse ambiente de adoração. E você pode, nesse momento, erguer a sua voz e continuar adorando ao Senhor através da sua oração. Aproveitar e colocar suas necessidades nas mãos de Deus. Porque com certeza Ele conhece o seu coração. Ele sabe daquilo que você precisa nessa noite. Quais são os desafios que você tem pela semana que vai vir. Então este é o momento de você clamar ao Senhor e colocar: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Coloco meus problemas, minhas necessidades, porque eu estou aqui, Senhor, te adorando. E eu creio, ó Deus, que enquanto eu adoro ao Senhor, o Senhor está cuidando da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus negócios. Creia, acredite, vá orando aonde você está. Vai colocando os seus desafios nas mãos do Senhor. Coloque a sua saúde, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam ajustar a sua vida financeira, aqueles que têm problemas com relacionamentos. Vai colocando nas mãos de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, na tua presença aqui estamos, Senhor, e queremos colocar diante de ti todas as nossas necessidades. O Senhor conhece, Pai, as nossas dores, as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas inquietações. Quantos questionamentos, ó Deus, fazemos durante o dia, durante a semana, Pai. Quantas coisas, ó Deus, necessitamos de respostas. Porque às vezes acontece um problema, uma situação que nós não conseguimos resolver. Mas, ó Deus, nós cremos no teu infinito amor, que está olhando para cada um de nós, que conhece as nossas lutas, Pai. E entregamos todas elas nas suas mãos. A tua palavra diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então creia, enquanto você está aí lutando, enquanto aí você está buscando resposta, tire essa ansiedade no coração e transforme em oração. Vai apresentando diante de Deus, e Ele é poderoso para resolver, para nos ajudar, para estender as tuas mãos, para cuidar de cada um de nós. Cuida, Senhor, da saúde daqueles que estão enfermos. Cuida, Senhor, daquele pai de família que talvez esteja desempregado. Abençoa aquela mãe que precisa cuidar da sua família. Oh Deus Todo-Poderoso, aquela empresa que talvez não tenha entrado clientes, fechado negócios. Pai, nós suplicamos a Ti que o Senhor faça o sobrenatural, o milagre que cada um precisa, Pai. Só temos o Senhor como nosso socorro. Tu és a nossa fortaleza, aquele que nos ajuda. Por isso, Pai, traz paz ao nosso coração. Porque quantos de nós muitas vezes permitimos a ansiedade ser maior do que a nossa fé. Mas nessa noite, Pai, renovando a nossa fé para mais uma semana, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, crendo na nossa vitória, Pai. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Você aplauda ao Senhor. Vamos cantar, continue de pé, adore ao Senhor aonde você está.
Aproveitando, talvez você não tenha feito isso. Cumprimenta quem está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui essa noite. E vamos adorar ao Senhor. Como a melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção. Ele me libertou, dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Você pode dizer: eu não sou mais, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigada, Jesus, somos seus filhos. Antes de nascer, escolhido fui, do meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me encontrou. Diga: eu não sou mais, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor quem é filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Digam amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, pois nós vamos ter um momento muito especial de transição, de passagem. Há algum tempo nós estávamos pensando, trabalhando essa ideia de reconhecimento, né? De passagem e de transição, porque sabemos que cada fase da nossa vida é importante, desde o nascimento, do seu crescimento, né?
é importante. Ela é tão importante que a Bíblia ressalta isso sobre a vida de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52, olha que interessante que diz. E Jesus crescia. Diga comigo, Jesus crescia. Olha só, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a Bíblia, ela ressalta o crescimento de Jesus. E nós, como igreja, também precisamos olhar, orar, acompanhar e apoiar as faixas etárias da nossa igreja. E nós vamos ter um momento agora de transição de algumas, será que eu posso chamar, crianças que se tornaram adolescentes, né? E nós queremos fazer isso agora aqui com a igreja, porque vai se tornar um hábito, né, na nossa igreja, porque nós, Vila Diva, entendemos que todos são importantes, desde as crianças até os mais velhos. E para isso eu quero chamar o irmão Lázaro, que é líder do Ministério Infantil, e o Alexandre também, que é líder dos adolescentes. Então, são crianças, vamos chamar de crianças assim ainda, né? Ainda, depois desse momento já chama de adolescente, né? Então, crianças que participavam, né, do Ministério Infantil e que agora deram esse passo para estar nos adolescentes, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Lázaro, a gente vai ter esse momento em conjunto com a igreja, né? Graça e paz, amados. É muita alegria para nós estarmos vivendo esse momento. Nós, professores aí, que estão aí, trabalharam com eles muitos anos, né? 12 anos aí trabalhando com eles, chegando aos 13 anos agora. E eles não vão estar mais com a nossa responsabilidade no Ministério Infantil, mas agora vão passar para o Ministério de Adolescentes. E eu quero chamar aqui, então, Benjamin, Milena, Júlia e Felipe, que venham aqui à frente. Antes de entregar aqui para eles o certificado deles, eu queria chamar os pais para vir aqui. Eles têm aí uma frase aí para vocês, uma palavra para vocês também, tá bom? Então os pais que venham aqui, da Milena, da Júlia, do Benjamin, do Felipe, que já está aqui. Isso. Deixa eles aí mais pertinho do adolescente já, ó. Olha lá. Isso. Então vamos lá. Qual a frase? A frase que eu escolhi é sobre confiança. Benjamin, meu adolescente, eu sei quanto essa fase é um momento complexo, cheio de questões emocionais, dificuldades e confusões. O que eu preciso que você saiba é que estou aqui para te oferecer todo o suporte e acolhimento de que você precisar, respeitando o seu tempo e demonstrando o amor que eu sinto, nós sentimos por você. Nós te amamos, menino. Você é um filho maravilhoso. Eu sinto um imenso orgulho do homem que você está se tornando. E acredito no seu caráter, em Deus. E nós confiamos em você. Não vale um chorar que aí começa, né? Vou tentar.
eu escolhi escolhas. Então, querida filha, sei que a cada dia que passa, as coisas vão ficando mais difíceis e confusas. Sei que é complicado crescer, pois junto com a adolescência vem as responsabilidades e a capacidade de fazer escolhas. Além disso, também confio em você e sei que sempre vai escolher o melhor caminho para seguir e assim construir o seu futuro da melhor maneira possível. Eu te amo, você sempre vai ser minha princesa. De tantas as frases, tantas combinam com você, Ju. Você é tão especial. Sempre estarei. Não se preocupe com os problemas que estão por vir. Eu sempre estive ao seu lado e sempre estarei. Eu te ensinei a andar, falar, comer e pretendo permanecer contigo. Te ensinando a levantar todas as vezes que a vida te derrubar e não desistir do que te faz bem. Deus te abençoe, minha filha. Eu te amo. Eu escolhi que você é um filho tão maravilhoso que as palavras fogem quando preciso expressar o que sinto por você. Nesse momento da adolescência, é comum que você se sinta perdido, fora do lugar, tentando compreender quem você é. E é um momento decisivo, sensível e confuso. Mas não precisa ser um momento solitário, porque eu nunca vou te deixar viver isso sozinho. Se você quiser minha parceria, lembre-se de mim e do quanto posso te ajudar. Eu te amo e não é pouco. Nós vamos entregar para eles um certificado. E a ideia aqui, amados, é que nós realmente possamos fazer essa passagem para que todos eles, olha, eles vieram aqui só para assistir eles. E os adolescentes que estão aí estão para acolher esses aqui agora. Tá? Então que vocês possam estar sempre vivendo esses momentos. Porque pai, muitas das vezes, a criança passou por uma adolescência e fica dando bronca nele, dizendo que é criança. Uma hora ele é criança, uma hora ele é adolescente. Só que agora, depois que fizermos toda a passagem, você, pai, não vai poder dizer que ele é criança, porque agora a identidade dele é de adolescente. Já entregaram? Eu nem vi aqui. Já entregaram? Deixa eu só aqui mostrar. Eles estão recebendo aqui um certificado, né? Que eles concluíram um período de ensino com o Ministério Infantil e que agora eles estão aptos para uma nova fase na vida deles, a adolescência. Ok? Vamos orar por eles? Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. Vocês vêm aqui à frente, os quatro. Desculpa, obrigado. E o Ministério Infantil era obrigado a estar orando por eles, porque estava sobre a nossa cobertura. Agora, Alexandre, a cobertura agora é dos adolescentes. Cadê os adolescentes? Vem aqui, adolescentes que estão aqui com a gente, acolher os novos adolescentes que vão estar com vocês, trabalhar com vocês, servir a Deus com vocês. Apenas como uma simbologia para vocês entenderem. Eles serão ainda aqueles que terão alguém por orar por eles. Alguém que ainda vai estar, um departamento, um grupo de adolescentes, mas eles precisam entender que eles terão a igreja para orar por eles. Portanto,
ergam suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Pastor, faz essa oração por nós. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, com muita alegria, apresentamos cada adolescente em Tuas mãos, Pai. Colocamos a vida deles diante do Senhor e agradecendo a Deus porque eles fizeram parte do Ministério Infantil, ajudando, trabalhando, cooperando, aprendendo, crescendo. E agora é uma nova etapa em suas vidas, Pai. Que o Senhor continue com eles, fortalecendo as suas vidas, para somar com o grupo de adolescentes que nós já temos em nossa igreja. Que juntos, ó Deus, cada dia mais eles possam crescer, assim como Jesus, em estatura, graça e sabedoria. Pedimos que o Senhor abençoe esses novos adolescentes, que o Senhor nos livre de todo mal. Nós, como igreja, intercedemos pela vida deles, Pai. E a nossa oração, é claro, se estende a todos os nossos adolescentes da nossa igreja. Abençoa a vida deles, Pai. Que eles sejam luz aonde estiverem. Que eles sejam instrumento em Tuas mãos. E que eles continuem crescendo em novas fases de suas vidas. Seja na juventude, na fase adulta, até a velhice. Que o Senhor esteja presente em todos os momentos de suas vidas. Obrigado pela vida do Lázaro e de cada voluntário do Ministério Infantil que orou, que contribuiu para o crescimento deles, Pai. Obrigado pela dedicação dos professores em orientar, em ensinar a palavra. Obrigado a Deus pelo Ministério Infantil que temos em nossa igreja, pois nós, Batista em Vila Diva, reconhecemos que esse trabalho, ele é muito importante das faixas etárias. E agora também continua abençoando a vida do Alexandre como líder dos adolescentes. Capacita cada dia mais ele, dá instrução dos céus, orientando, dando estratégias para que os adolescentes cresçam sempre em Tua presença, Pai. Não apenas em número, mas o crescimento espiritual em suas vidas. Abençoamos a vida de todos eles. Cada papai e mamãe também que estão aqui, sempre apoiando, trazendo seus filhos na igreja, ensinando no caminho do Senhor. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor capacite os pais também. E abençoa a nossa igreja, para continuarmos orando pelas faixas etárias, porque elas são importantes para nós e para o Senhor também. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Quer falar alguma coisa? Bom, motivo de muita alegria receber esses 4 juniores, não são mais. Agora vocês são adolescentes, sejam bem-vindos. Agora o trabalho começa. Agora vocês vão ver que é bom, vai ficar legal. Mas assim, nos adolescentes a gente não faz nada sozinho. E com isso, por isso que eles estão aqui, porque eles vão receber nossos amigos. E a Manu vai falar alguma coisa. Então preste atenção, que ela vai falar uma coisa muito bonita, muito inspirada, né, Manu? Sim. Estamos muito felizes em receber vocês que estão saindo do Ministério Infantil e começando uma nova fase aqui com a gente. Que esse novo tempo seja cheio de aprendizado, amizades e principalmente crescimento espiritual. Que vocês possam buscar mais a Deus, conhecer mais da sua palavra e viver com sabedoria, mesmo em meio aos desafios da adolescência. Sabemos que essa etapa traz muitas mudanças, mas também é uma grande oportunidade de se aproximar mais de Jesus e descobrir os planos que Ele tem para cada um de vocês. Que o coração de vocês estejam sempre abertos para ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos dele. Contem com a gente nessa caminhada. Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente aqui, é muito gratificante ver vocês aqui presentes, ganhando esse certificado. E aqui eu quero passar uma mensagem para vocês saberem que vocês estarem presentes nesse momento aqui é Deus falando para vocês estão vivendo uma nova jornada agora. Vocês agora são adolescentes, vocês vão ter mais responsabilidades, mas saiba que não é o que temer, não é o que ter medo, não é o que ficar com vergonha, porque eu quero que você saiba que como vocês estão passando agora de criança para adolescente, a gente já passou também, a gente já passou por essa fase,
E sabe que a gente vai estar aqui para acolher vocês, porque a gente também passou por essa experiência e a gente sempre vai estar aqui para ajudar vocês. Eu quero que vocês sejam muito bem recebidos no Ministério de Adolescentes e que sempre vocês continuem firmes no caminho de Deus, porque hoje a gente vê muitos adolescentes longe dos caminhos de Deus e isso só vai levar à perdição. Vendo vocês aqui presente é muito gratificante. Às vezes a gente não percebe o quão incrível esse momento. Mas realmente é muito especial de vocês estarem firmes no caminho de Deus. Foram crianças que estavam no caminho de Deus e agora são adolescentes no caminho de Deus. Vão ser adolescentes incríveis. Muito obrigado. Ano que vem é vocês que vão fazer esse discurso todo. Se preparem. Muito bem. Só um esclarecimento. Essa aqui é a primeira geração que nós estamos fazendo, né? Essa transição. Claro que vamos fazer isso com os próximos adolescentes. Alguns já estão nessa idade, mas o nosso combinado foi que eles precisam encerrar um ciclo de ensino lá do Ministério Infantil. Então, provavelmente, logo, logo, alguns outros adolescentes que já estão nessa idade, mas precisam terminar o ciclo de ensino, estarão somando com eles aqui, tá bom? Parabéns a todos vocês, adolescentes. E vocês também são maravilhosos, palavras excelentes. E todo o apoio é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. É isso aí, parabéns para vocês. Dá um abraço a coletivo lá, recebe eles ali, aquela coisa toda. Crianças, Deus abençoe vocês também. Elas vão continuar aqui ou vão descer? Tá bom, aproveita então. Ô Luz, tirou a foto? Então vamos tirar uma foto aqui, pessoal. Vem mais para cá, para eternizar esse momento, tá? Vamos tirar a foto. Legal, Deus abençoe vocês. Obrigado aos professores, né, do Ministério Infantil. Ele está dando um tchau aí para vocês, mas a gente está sempre se vendo e é muito gostoso nós, como igreja, termos essa consciência, a importância das fases, né, da vida. Porque, irmãos, nós, como igreja, precisamos realmente valorizar a todos, né? Por isso que de manhã, à noite a gente não costuma fazer isso, mas de manhã nós fazemos questão de orar pelas crianças, né? Para que elas, no início do culto, estejam aqui vendo o que acontece nesse ambiente de igreja, participando de um louvor, da oração, e aí nós oramos por elas e elas vão para o Ministério Infantil. Porque nós entendemos, irmãos, que o Ministério Infantil, ele não é só um lugar para desafogar os pais, né? Ai, vai lá no Ministério Infantil que eu preciso assistir o culto. Mas é muito mais que isso, né? Porque lá elas estão também sendo ministradas como os irmãos estão, aprendendo a palavra, louvando a Deus, tem um momento de louvor. Então, aproveitando até esse momento, se você quer participar do Ministério Infantil, fazer parte da equipe, do time das crianças, então venha falar conosco, os líderes estavam aqui, faça parte disso e venha somar com a nossa igreja, tá bom? Posso ouvir um amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 1, eu quero ler capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3 até o 7. A palavra do Senhor diz assim:
Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam nos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, em oração, queremos pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração, agora através da sua palavra, que é tão importante, é o nosso alimento que precisamos para o nosso dia a dia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre vencer o medo, porque com certeza todos nós, em alguma área da nossa vida, temos medo de alguma coisa que sonda o nosso coração, que só de a gente pensar pode fazer as nossas pernas balançar. E não estou falando de medo de barata, lagartixa, de aranha, não é isso. Nós vamos falar aqui, trabalhar alguns pontos que realmente trazem para alguns até desespero no coração. E a palavra do Senhor, ela reforça que nós não podemos ter certos medos, porque os medos, eles surgem como uma barreira, um obstáculo, que nos impedem até mesmo de exercer a nossa fé. Talvez você vai perceber que em determinado momento, o seu medo está sendo até maior que a sua fé. E isso não pode acontecer, irmãos. É claro que durante a nossa caminhada, fases da nossa vida, vamos ter medos diferentes. As crianças têm medo de alguma coisa que hoje a gente não tem mais. Os adolescentes têm medo de alguma coisa que para a gente já não tem tanta significado. Mas nós, como adultos, em qualquer idade, homem e mulher, temos medo. Talvez você possa dizer assim, não, pastor, eu não tenho medo de nada, nem do diabo. Amém, né? Mas pode ser que, no decorrer da nossa vida, irmãos, você seja pego por alguma surpresa que você não esperava, e você pense assim, puxa, eu não sabia que isso me incomodava. Porque o medo, ele justamente é isso. Ele é algo que nós não queremos viver. E ele, muitas vezes, antes de acontecer, vai incomodando o nosso coração. E vai sendo transformado em coisas maiores. Às vezes, nasce de uma inquietação, e se a gente não tomar cuidado, aquilo que nasceu como uma inquietação se torna maior, e daqui a pouco esse medo domina o nosso coração, e na conclusão de tudo é que faz a gente ficar paralisado, a gente não desenvolve a nossa fé, a gente acaba desistindo de algumas coisas por causa do medo. O medo, eu já ouvi alguém dizendo que é importante para a nossa vida, até um limite. Porque o medo, ele faz a gente refletir em algumas ações que podem ser até precipitadas na nossa vida. Então, quando a gente tem um pouquinho de medo para tomar uma decisão, ele é até saudável. Por quê? Porque ele vai fazer a gente, espera aí, aonde eu estou pisando? Calma.
está me dando um frio na barriga para fazer essa escolha. Então, eu tenho que refletir um pouquinho mais. Para eu tomar essa decisão, sabe, isso está me chamando a atenção, está me incomodando, então eu preciso orar mais. Então, na verdade, o medo, ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode dominar a nossa vida. Senão, ele pode atrapalhar em muito o nosso caminhar. Alguns tipos de medo que eu separei aqui, que talvez você esteja vivendo ou pode viver em algum momento da sua vida. Primeiro deles é medo do futuro e da incerteza. Quem talvez nunca teve medo do futuro? Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser o mês que vem na minha casa? Quantos pais de famílias talvez ficam desempregados e pensam assim, e agora? Como eu vou cuidar da minha família essa semana, o mês que vem? Isso é só um exemplo. Mas coisas que nos trazem incertezas do dia de amanhã, não é verdade? E a palavra de Deus, ela traz sempre um respaldo para nós. Porque lá em Mateus capítulo 6, verso 34 diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, por coisa alguma, porque Deus cuidará de vocês. Então a gente vai aprendendo e a gente vai colocar aqui respaldos bíblicos para que o medo ele não domine o nosso coração, para que ele não estrague a nossa jornada. Porque, por exemplo, se você tem medo do futuro, lembre-se desse versículo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, porque Deus cuida de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas têm medo de não ser aceito, de ser rejeitado? Olha só, acabamos de orar pelos novos adolescentes, que eu e você já passamos por isso. Quantas pessoas que até hoje têm medo de ser rejeitada por um grupo, por pessoas. Mas se eu chegar ali naquele grupo, eles não vão me aceitar, eles vão me rejeitar, eles vão me criticar. Então, vamos pegar esse exemplo. Os adolescentes, eles entram em crise de identidade, justamente uma das questões por causa disso. Será que eu sou aceito? E vale ressaltar que muitos jovens, e até na adolescência também, eles fazem coisas para serem aceitos. Como, por exemplo, eu vou fumar uma droga para a galera me aceitar. Eu vou encher a cara para eles acharem que eu sou legal e eles vão aceitar eu no grupo. Quantas pessoas, principalmente nessa idade, têm se posicionado dessa maneira porque têm medo do grupo não aceitá-los? E às vezes as pessoas têm medo, né? A gente às vezes também tem. Eu vou lá nesse lugar, mas como é que vão me olhar? O que vão falar de mim? Quantos de nós às vezes permitimos pensamentos como esse, de como as pessoas vão nos aceitar, como vamos ser recebidos em determinados lugares? Vale a pena até dizer, na igreja também. Às vezes alguém que decide, domingo eu vou na igreja, mas às vezes ela fica com aquele medo. Será que eu vou mesmo? Como é que o pastor vai me receber? Como aquelas pessoas que frequentam aquele lugar vão me receber? Então muitos de nós, não estou falando todos, mas pode ser que algumas pessoas, elas podem ter medo de serem aceitas e de serem rejeitadas. Medo do fracasso. Quantas pessoas também, irmãos, que estão lutando, estão se dedicando, às vezes até, um exemplo, abrindo empresa, investindo o seu recurso em determinado local, comércio, mas elas têm medo do fracasso. Eu estou apostando, eu estou acreditando que vai dar certo, mas será que eu vou ter clientes? Será que eu vou ter contratos? Será que a minha empresa ela vai para frente? Então, muitos de nós, não só nesse âmbito da nossa vida, mas em outras áreas,
temos sim medo do fracasso. Fracassar como mãe, fracassar como pai, fracassar como marido. Tem pai e mãe que faz tudo o que o filho pede, quer, porque ele, não, se eu não fizer o que ele está pedindo, então eu vou chatear ele e eu vou fracassar como pai. Algumas pessoas até pensam dessa maneira, né? Está errado, é claro. As pessoas têm medo da morte. Tem algumas que falam, não, Jesus pode me tirar dessa vida, mas se você conversar com um, com o outro, ele fala, qual o seu maior medo? Medo da morte. Recentemente, num dos encontros dos adolescentes, em referência ao Dia dos Pais, uma das perguntas foi essa, tanto para os adolescentes quanto para os pais. Era uma dinâmica deles ali, né? E aí, qual é o seu maior medo? E alguns colocaram, medo de morrer. Porque a gente quer viver um pouco mais. A gente quer desfrutar dessa vida que Deus nos deu. Qual um outro medo que pode surgir dentro do nosso coração? Medo de perder pessoas que você ama, que você quer que continue com você, seja a nível de amizade ou de relacionamento conjugal, enfim, familiar. Eu não posso perder essa pessoa porque senão eu não sei o que eu faria sem ela. Eu não posso perder essa pessoa porque eu não sei como seria o meu amanhã se eu perder essa pessoa que eu amo. Quantos de nós travamos batalhas no nosso coração justamente por isso? Porque a gente não quer perder pessoas que nós amamos. Medo dos problemas da vida, financeiro, questão de saúde. Quantos de nós? Eu não posso ficar doente, porque senão quem vai cuidar da minha família? Eu não posso ficar nem com gripe, porque senão com quem eu vou deixar as minhas crianças? Alguém pode dizer assim. Então talvez, irmãos, existam medos no nosso coração, que sejam até simples, alguma coisa que você consiga administrar na sua vida, mas eu só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem que todos nós passamos por medos na nossa vida. O medo, por último, para a gente seguir em frente, o medo espiritual, de não se achar digno do amor de Deus. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre as mentiras de Satanás contra as nossas vidas. A palavra de Deus, só um exemplo, ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas quantas vezes as pessoas erram, tropeçam e estão pensando assim, eu não sou digna do amor de Deus. Eu não sou digno do perdão de Deus. Mais uma vez eu errei, mais uma vez eu tropecei. Olha aí, eu não vou nem orar pedindo perdão para Deus, porque eu já errei, já tropecei, já saí da presença de Deus. Então, muitas vezes o inimigo, ele coloca essa mentira no nosso coração, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus de restauração. É um Deus de amor, de perdão. É claro, Ele é um Deus de justiça, mas se você se arrepender, se você abrir o seu coração, se voltar para Ele, Ele jamais vai deixar você de lado. Amém, meus irmãos? Então, se tem aqui alguns exemplos de medo que nós temos no nosso coração. Inclusive, quando nós olhamos para a Bíblia, nós também vamos ver homens e mulheres que tiveram medo. Por exemplo, Josué, Davi, os discípulos, se lembram disso? Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, o que aconteceu? Eles gritaram, que alegria, está caindo chuva, gotas de bênção, tem um hino que fala, né? Gotas de bênção, chuva de bênção. Não, eles não falaram isso. Sabe o que eles falaram? Eles tiveram pavor.
Eles tiveram medo ao ponto de dizer: não, o Senhor não se incomoda que vamos perecer. A tempestade está aumentando, a chuva está caindo, os ventos estão soprando. Jesus, nós vamos perecer. E, inclusive, Jesus mesmo identificou que eles estavam com medo. Tanto é que Jesus disse assim para eles: não tenha medo. Então, irmãos, se Josué, se os discípulos, tantas pessoas tiveram medo, eu acho que a gente também precisa parar para pensar e trabalhar essa noite na nossa vida, o quanto o medo me afeta, o quanto o medo ele me impede de caminhar, o quanto o medo interrompe até mesmo a minha fé. De dizer e continuar acreditando, perseverando: não, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus vai fazer um milagre. Porque muitas vezes, queridos, o medo, ele, vou usar essa expressão, ele diminui a nossa fé. E aí nos leva aos pensamentos: será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus, ele está vendo? Porque a gente sente tanto medo que isso atrapalha até mesmo a nossa fé. Agora, para a gente não ficar só falando do medo, como é que a gente vence então o medo, né? Através da nossa fé. Alguns caminhos aqui para a gente entender isso. Primeira coisa, reconheça os seus medos diante de Deus. Assuma os seus medos. Diga para Deus o que é que você tem medo da sua vida. Porque tem muitas pessoas, parece óbvio, mas tem muitas pessoas que às vezes escondem o seu medo, até de Deus. Não, eu não vou falar porque eu acho que Deus nem vai ouvir. Isso aí é bobagem da minha cabeça. Não, Deus, ele está atento a cada pensamento nosso, a cada sentimento do nosso coração. E se talvez você tenha medo no seu coração, é momento de você dizer: Deus, eu tenho medo disso acontecer no futuro, ou na minha vida, ou em alguém que eu amo, que alguém que eu gosto, ou alguma área da sua vida. Salmos 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso nos dá certeza, irmãos, que assim como o salmista, a gente precisa acreditar que Deus, ele é poderoso para nos livrar de todos os nossos medos. Porque os medos, ou o medo, seja uma coisa, duas ou 10, pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Quer ver um exemplo disso? Moisés. Lá no capítulo 3 lá no capítulo 3 de Êxodo, fala de Moisés. E escute o que diz, a partir do verso 11. Moisés disse: quem sou eu para que vá ao faraó e tire o povo do Egito? Então aqui nessa colocação de Moisés, ele estava com medo de ir lá no Egito. Lembrando que Deus tinha falado com ele lá na sarça ardente, se lembram disso? Amém, igreja? Estava lá pastoreando, cuidando das ovelhinhas, e de repente Deus fala com Moisés: Moisés, você, contextualizando aqui, né? Você vai livrar o meu povo. Deus tinha uma missão tremenda para Moisés. Imagine você, se Deus desse ouvido para Moisés. Moisés, você sabe que você tem razão. Você é um medroso. Fica aí mesmo, que o povo vai ficar perecendo lá no Egito. Já pensou se a história fosse assim? Então, o que eu quero colocar para os irmãos é que, às vezes, os nossos medos podem até atrapalhar o nosso avançar na presença de Deus, o que Ele quer fazer, como Ele quer nos usar. E a gente não pode permitir que o medo crie uma trava na nossa vida. Porque olha só o que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou,
E é isto que você dirá aos israelitas. E Moisés, está bom demais, vai fazer o que eu estou falando. Então, às vezes, a gente briga com Deus, dizendo, mas Deus, eu estou com medo de assumir isso na igreja, de trabalhar, essa responsabilidade, esse compromisso, né? Foi falado muito aqui nessa transição dos adolescentes, que agora eles têm um compromisso. Então, quantos de nós, irmãos, estamos sendo impedidos de servir mais a Deus por causa do medo que nós temos? Mas aí, né? Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou o que eu sou eu que vou te capacitar, você é apenas um instrumento nas minhas mãos. E aí Deus foi trabalhando na vida, no coração de Moisés, e eu nem vou me estender aqui por causa do tempo, mas os irmãos sabem que Moisés começou a dar desculpa. Mas eu não sei falar, mas como vai acontecer ali? E quando eu chegar lá, sabe, coisas que às vezes a gente também coloca diante dos desafios que Deus tem para a nossa vida. E Deus quer usar você, Deus quer abençoar a sua vida, e a gente está lá com o nosso medo, criando um obstáculo, uma barreira, até mesmo para Deus agir na nossa vida. Segunda coisa, meus irmãos, que nós devemos fazer para lutar contra o medo do nosso coração, substitua o medo pela fé na palavra. O inimigo, irmãos, ele anda ao nosso redor, né? Só bombardeando a nossa cabeça, só falando ao nosso coração, você não é capaz, você não presta, você é isso, você é aquilo, está vendo, você é um irresponsável. O inimigo vai trabalhando isso no nosso coração. E em contrapartida, Deus, Ele quer que você ouça quem você é diante dEle. Como, por exemplo, Gideão. Diz lá em Juízes capítulo 6, que Gideão, com medo dos midianitas, porque os midianitas, naquela época, eles sempre invadiam as plantações de Israel, levava tudo, e os israelitas ficavam sem nada. E aí o que acontece? Está lá Gideão malhando trigo no largar, onde amassa a uva. Estava no lugar errado, para começar. Mas enfim, e ele estava com medo no seu coração. Mas eles vão atacar de novo. Não, eles vão invadir daqui a pouco. Tanto é que o texto nos fala, que quando Deus fala com Gideão, olha só, poderoso guerreiro, Deus já exalta Gideão. Eu sei que você é capaz. Mas Gideão fala, não, eu não sou capaz. Mas Deus fala, não, você é capaz, poderoso guerreiro. Então Deus, Ele sabe da nossa capacidade. É claro que nós precisamos nos depender de Deus. Mas nós temos capacidade. Você tem inteligência, você tem talento, você tem habilidade, você tem experiência de vida, que tudo isso juntando pode ser bênção no reino de Deus e para outras pessoas. Mas Gideão, ele fala assim, mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha família, o melhor clã. Não dá para a gente. E aí Deus falando, você é um poderoso guerreiro. Entendam, meus irmãos, que enquanto nós estamos olhando para uma forma de entender a nossa vida, Deus está olhando de outra forma. O que Ele quer fazer, como Ele quer nos usar. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Terceira e última coisa para a gente entender. Confie no amor de Deus que lança fora o medo. Em 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. É essa a certeza que eu e você precisamos ter. Porque se nós ficarmos só no nosso questionamento, a gente vai parar no primeiro desafio. Primeiro medo que vier no nosso coração, a gente fala, não quero nem seguir em frente.
Eu vou. Amém. Até eu tomei susto aqui. Olha o medo, né? Não é medo, eu tomei um susto mesmo. Mas sabe, irmãos, a gente vê na palavra que Josué, ele tinha um grande desafio. Moisés tinha morrido e agora o desafio era com Josué. E o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Deus sabia que para Josué seria uma grande missão. Moisés é o cara, tirou o povo do Egito, administrou o povo no deserto, onde não nasce nada. Quantas vezes aquele homem teve que suportar aquele povo chato no pé dele, no ouvido dele, falando: Moisés, não tem água, Moisés, que nós vamos comer, Moisés, Moisés, Moisés. E ele teve que lidar com tudo isso. E agora era Josué. Eu vou substituir Moisés? Ele que encarou Faraó de frente, que foi usado por Deus para enviar as pragas no Egito. Quem sou eu? Mas Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Sabe, irmãos, a gente precisa encher o nosso coração com essa certeza, lançar fora o medo e saber que Deus vai cuidar de nós. Porque quando Deus fala para Josué assim: seja forte e corajoso, Deus estava dizendo para Josué: ei Josué, eu vou cuidar de você. Assim como eu cuidei de Moisés, agora eu vou cuidar de você. E nós precisamos, irmãos, ter essa convicção. Porque Deus também fala conosco: seja forte e corajoso. Amém, igreja? Eu quero terminar dizendo, que muitas vezes a gente ouve tantas coisas, mas mesmo assim a gente permite a voz do medo ser maior. E o Senhor, Ele diz algo bem especial que está em Isaías 41, verso 10 para nós. Escute isso. Não temas, porque eu sou contigo. É claro que a gente tem que estar com Deus, Mas é Ele mesmo que diz: não temas, porque sou eu que estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Pois é o mesmo Deus que falou com Josué, com Moisés, com os discípulos: não tenha medo. É o mesmo Deus que está falando para mim, para você: não tenha medo. Tenha coragem. Enfrente os desafios. Pastor, mas eu não sei nem como eu vou fazer. Ore. Peça direção para Deus. Fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Me fortalece, porque este medo está tomando o meu coração, está tomando meus pensamentos. Então, Senhor, eu preciso que esta palavra, esta promessa: não tenha medo, eu sou contigo, seja real na minha vida. E a gente precisa alimentar isso no nosso coração. Porque, com certeza, assim como Deus tirou o medo de Gideão, tirou o medo de Josué, tirou o medo de Moisés, tirou o medo dos discípulos, Ele também quer tirar o nosso medo. Amém, queridos? Não sei qual é o seu medo. Pode ser que você me diga assim: pastor, eu não tenho medo de nada. Amém, que bom. Mas Deus me incomodou para compartilhar essa palavra com a igreja, porque com certeza alguém tem medo de algo, e que isso está prejudicando a sua vida, e Ele não quer que isso aconteça mais para você.
você está aqui para justamente declarar a palavra, como Isaías diz. Sabia que a palavra não temas, ela, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, ela tem mais de 365 vezes na Bíblia. Eu li isso em algum lugar. Não contei, tá? Mas eu li alguma coisa sobre isso. Que existe um não temas para cada dia do ano da sua vida. Entendeu? Então hoje é dia 31 de agosto. Deus está dizendo, não temas. E aí amanhã vai ser 1º de setembro. Deus está falando, não temas. Depois vai ser 2 de setembro. Ele está dizendo para você, não temas. Cada dia do ano tem um não temas para você. Isso quer dizer para mim e para você que nós podemos levantar, talvez até desanimados, mas você pode declarar, não temas, porque existe na palavra do Senhor. E eu vou viver essa realidade. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor e vamos ficar de pé em nome de Jesus. Foi cantado aqui uma canção que fala um pouquinho sobre isso. Então vamos, antes de orar, aproveitar e fazer como uma oração. E eu queria, se você, porventura, tiver medo de alguma coisa, ninguém precisa saber, eu não preciso saber. Eu queria fazer algo que a gente sempre faz, né? Em alguns momentos, dependendo do culto. Se você tem um medo e quer que a gente ore, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Ah, pastor, eu tenho medo das minhas finanças ficarem difíceis. Eu tenho medo de perder alguém da minha família. Eu estou vendo ela ir embora. Pastor, eu tenho medo de um problema que está surgindo no meio familiar. Então saia do seu lugar, a gente não pode demorar muito. Então, enquanto eles cantam, nós vamos ter esse momento de posicionamento, de oração. Saia do seu lugar. Se você tem algum medo no seu coração, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Oh, Filho de Deus, eu não sou mais. Vai cantando enquanto você está saindo do seu lugar. Eu sou filho. Vamos lá. Olha o que essa canção diz. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Você não precisa ser escravo do medo. Não. Eu sou. Canta aquela parte. Abriu o mar. Porque são milagres de Deus. Nós vamos cantar sobre os milagres para tirar o seu medo essa noite. Oh Deus. Intercessores, vai orando aí, vai orando. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, cada um de nós que talvez trazemos medos ao nosso coração,
E esse medo, para alguns, seja até uma situação de aprisionamento. Você está sendo sufocado por esse medo, pensar nisso toda hora. Mas o Senhor, nessa noite, eu creio, está te libertando desse tipo de medo. Aquilo que te atormenta, a presença de Deus, a presença do Senhor, está inundando o teu coração nesse momento, trazendo paz, desviando os teus pensamentos agora, para que você se lembre das promessas. Olha, eu tenho medo, mas eu sei que Deus tem uma promessa para isso. Eu tenho medo do amanhã, do meu futuro, de perder pessoas, medo da empresa falir, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo que talvez você esteja alimentando o teu coração. E assim diz o Senhor, que esse medo eu estou arrancando do teu coração e colocando muito mais a paz que você precisa para seguir em frente. Ei, filho, filha, não quero que você seja atormentado mais por isso. Eu quero que você caminhe na certeza que eu mudarei a tua história, diz o Senhor, que eu vou mudar essa situação. Aquilo que você tanto se preocupa é o que eu vou mudar, e você glorificará o meu nome, diz o Senhor. Oh Deus, toma essas vidas nas suas mãos, Pai. Cada um que deu esse passo, saiu do seu lugar para orar junto conosco, Deus, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Tira todo medo, Pai, e coloca a certeza de que o Senhor está conosco, porque às vezes, Pai, existem pensamentos que tiram essa certeza do nosso coração, mas nesta noite nós declaramos, Pai, que nós somos livres. Isso não nos prende mais, Senhor. A certeza de que o Senhor está conosco e vai fazer um sobrenatural é muito maior do que o medo que possa existir no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nos enche de paz, confiança e amor, Pai. Preenche o coração de cada um que está aqui, Deus, e que possamos voltar para os nossos lares, debaixo dessa palavra, com um coração cheio da certeza das tuas promessas e daquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Nós não teremos mais medo. Não teremos mais medo, porque a palavra do Senhor diz que você tem o Espírito de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Você tem esse Espírito, se lembre disso. O Espírito que te fortalece, que te renova, que te dá ânimo, que te transforma a cada dia. É esse Espírito, o Espírito Santo, que Deus colocou no nosso coração. Não foi Deus que colocou esse medo no teu coração. Então jogue isso para fora. E lembre-se, o que habita em mim é o Espírito de Deus. Oramos em nome de Jesus. Declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez bem forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. E antes de ir embora, dá um abraço quem está do seu lado. Uma ótima semana.